Às vezes nós somos vencidos por nós mesmos. Não raro, o maior inimigo que nós enfrentamos é aquele que vemos diante do espelho. Às vezes nós somos derrotados pelos nossos próprios sentimentos. Perdemos o controle, o domínio próprio. Colocamos os pés no lugar das mãos e geramos as nossas próprias tempestades. Eu quero tratar com você sobre esse assunto hoje, como lidar com os nossos sentimentos. Há pessoas que são mais calmas, há pessoas que são mais estressadas, há pessoas que são mais mansas, há pessoas que são mais bravas, há pessoas que são mais introvertidas, há pessoas que são mais explosivas, há pessoas que têm controle, há outras que são descontroladas. Quem é você nesse cenário? Como é que você lida com seus próprios sentimentos? A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus nos fez como um ser racional, emotivo, emocional e volitivo. Nós temos razão, nós temos emoção, nós temos vontade. Mas, às vezes, as nossas emoções estão tão exaltadas, às vezes nós temos uma espécie de tempestade emocional, falamos muito, agredimos bastante, nos ferimos ainda mais. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus nos criou com sentimentos, como o próprio Jesus, como um imperfeito, demonstrou. Ele chorou no funeral do seu amigo Lázaro. Não no funeral, já estava sepultado há 4 dias, mas Jesus chorou. Jesus se compadeceu quando um homem leproso se ajoelhou diante dele e disse: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Jesus se angustiou, se entristeceu lá no Getsêmani, quando disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus se irou quando quiser expulsar as crianças da sua presença. Então, sentimentos são naturais da vida humana. Às vezes você está alegre, às vezes você está triste, às vezes você está sorrindo, às vezes você está chorando. Às vezes você está animado, outras vezes você está com o ânimo arriado. Tem hora que você está com a bateria cheia, tem hora que você está andando com a bateria já no vermelho. Tem hora que você está de tanque cheio, tem hora que você está de tanque vazio, andando na reserva. Como é que você lida com isso? Bom, então eu gostaria aqui de trazer à lume alguns desses sentimentos que atormentam a nossa vida. Primeiramente, vamos pensar aqui na questão da tristeza e da angústia. Quantas vezes eu já fiquei muito angustiado, um nó na garganta, uma dor no peito, uma tristeza avassaladora. Você se sente esmagado pelas circunstâncias. É uma doença grave na família, um diagnóstico que desestabiliza. É a informação de que alguém que você ama, da sua casa, da sua família, de seu sangue, acabou de morrer. Dói muito, muito, muito. Como você lida com isso? Às vezes nós sentimos isso, angústias, como Ezequias relata no Salmo 116, versículo 3, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Talvez você está lidando com isso. Talvez você está passando o vale mais escuro da sua vida, os dramas mais terríveis da sua história. Talvez você está com o nariz assim, um pouquinho acima da água, prestes a afundar. Como é que você lida nessas horas mais angustiantes? Nós enfrentamos um segundo problema sentimental, que é o medo. O medo é o sentimento mais democrático da vida humana. É impossível viver sem medo. O medo até nos protege, sabia? É bom ter um pouco de medo. Se a pessoa não tiver medo nenhum, ela vai se expor a perigos e riscos desnecessários e pode ser fatal. Como é que você lida com o medo? Existem medos reais e medos irreais. Há pessoas que criam o seu próprio medo no laboratório do enganoso coração humano. Mas a Bíblia lida com isso. E eu gostaria de repartir com você 3 textos que tratam dessa matéria. O primeiro deles, Isaías 42, versículo 10. Esse texto, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia. E 41, versículo 10, ele diz assim: não tenhas medo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Quem está nos dando esta ordem para não ter medo é o próprio Deus. Quem nos dá a razão para não temer é o próprio Deus quando ele diz: eu estou contigo, ou eu sou contigo.
Não te assombres. Pela afirmação da aliança que ele firmou conosco, eu sou o teu Deus. Pela promessa que ele faz, eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. Aliás, o que nos livra do medo não é a nossa força física, não é a nossa capacidade intelectual, não é o nosso dinheiro, não são os nossos amigos, é a presença de Deus conosco. Salmo 23, Davi diz assim no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a presença de Deus. Deus é poderoso, não só para lidar com os nossos medos, mas Deus é poderoso para triunfar sobre os nossos inimigos, eliminar as causas do nosso medo e nos trazer bonança para a alma. Mas outro texto que eu quero repartir com você está lá no Salmo 56, versículo 3. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: em me vindo o medo ou o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança. O que o salmista está aqui pontuando, e este é um salmo de Davi, é o seguinte: em me vindo o temor, ele está admitindo que o medo pode assaltar o seu coração. Ele está entendendo que há situações na vida em que você não tem como livrar-se do ataque do medo. Ele está também admitindo que há momentos em que o medo é tão grande, é tão forte, é tão poderoso, que nós não temos forças para lutar contra ele com as nossas próprias ferramentas, armas, estratégias. Por isso ele diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Temor vem, o medo vem, mas você pode confiar em Deus. No capítulo 57, ou melhor, no Salmo 57, porque Salmo não tem capítulos, são livros, são salmos, ele diz assim, no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. O medo é um efeito colateral das calamidades que nos atingem. O que fazer nessas horas? Davi diz assim: eu vou me abrigar debaixo das asas de Deus. Eu fui criado na região rural e quantas vezes eu vi essa cena ao chegar uma chuva forte, torrencial, a galinha ajuntava os seus filhotes e cobria-os com as suas asas, de tal maneira que ela estava sofrendo os esbarros da chuva, mas os seus filhotes estavam protegidos debaixo das suas asas. Ora, Deus é o Todo-Poderoso Deus. Ele é onipotente. E Ele é poderoso para colocar você debaixo das suas asas quando a calamidade está assolando as pessoas. É por isso que a gente pode lidar com a questão do medo. Não porque somos fortes, mas porque Deus tem cuidado de nós. Me permita pensar num outro sentimento que tem atormentado as pessoas, que é a raiva. Você teve raiva? Já ficou irado? Algumas vezes alguém fez mal a você e você ficou fora de controle. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento adequado, sabia? Deus tem ira. Você não pode reagir ao bem e ao mal do mesmo jeito. Se você vê o que é errado, o que é nocivo, o que é perverso, o que é iníquo, e não tem repulsa por isso, está faltando alguma coisa em você. Agora, cuidado para que esta ira não seja caprichosa, pecaminosa, descontrolada, uma pessoa incomunicável, dura no trato, que machuca, que fere as pessoas com suas palavras. Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não vá para a cama magoado. Não atravesse a noite guardando mágoa, ódio, rancor no coração. E a Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque se você nutrir ódio no coração, ira no coração, o diabo vai encontrar uma brecha na sua vida e vai fazer um estrago. Quantos crimes passionais aconteceram porque a pessoa ficou irada e não se controlou? Quantas pessoas que no impulso de raiva agride, fere, mata, fala mal? Cuidado com a ira. Mas ainda, há outro sentimento que eu tratei numa outra mensagem,
que atinge todos nós, que é a questão da ansiedade. A Bíblia diz que você deve lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz que em vez de você ficar ansioso, você deve adorar a Deus, pedir a Deus, dar graças a Deus, e ela vai embora. A Bíblia diz que você não deve andar ansioso pelo dia de amanhã, basta o dia o seu próprio mal. A Bíblia diz que você precisa olhar, na verdade, as aves dos céus, os lírios do campo, porque Deus cuida das aves e das flores, e você tem mais valor do que aves e flores, e Deus pode cuidar de você também. Então não deixe a ansiedade estrangular você. Põe esse fardo pesado aos pés do Senhor e viva uma vida feliz. Mas como é que a gente lida com isso? Me permita 3 sugestões. Primeiro, você precisa confrontar você mesmo. Eu chamo isso de solilóquio, conversa diante do espelho, autoconfronto. É muito mais fácil a gente exortar os outros do que exortar a nós mesmos. E a Bíblia diz assim, Davi, o salmista afirmando assim, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Porque estás abatido a minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ou seja, tem hora que você precisa agarrar você mesmo pelas golas, dar uma balançada em você mesmo. Acorda, para com essa inquietação, para com essa angústia, para com esse medo. Olha para Deus, veja como Ele já tem sido generoso com você. Para que você está andando angustiado? Fala com você mesmo, fala diante do espelho. Confronte você mesmo, exorte você mesmo, relembre você mesmo quem é Deus, o que já tem feito por você. Então esse é um exercício importante para você lidar com seus sentimentos, é confrontar o seu próprio coração. Segundo lugar, é muito importante você orar a respeito disso. Está lá em Tiago, capítulo 5, está alguém sofrendo? Faça oração. Você está angustiado, você está com raiva, você está com medo, você está ansioso, você está depressivo, você está vivendo um drama de turbulência emocional, uma tempestade em sua alma. Dobre os seus joelhos, fale com Deus. Orar a Deus faz bem para a alma. Orar a Deus traz paz ao coração. Orar a Deus pacifica a mente. Orar a Deus acalma a tempestade. Fala com Ele. Põe no altar dele a sua necessidade. Deposite aos pés dele seus desejos, suas queixas, suas dores, suas causas. Ele cuida de você. Ele se importa com você. Então, se você vai confrontar você mesmo, em primeiro lugar, em segundo lugar, você vai levar todos esses queixumes, colocá-los na presença de Deus. Fale com Deus, você está sofrendo, faça oração, diz a Bíblia. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus nunca rejeitou alguém que foi a Ele, pedindo ajuda, pedindo socorro, buscando solução. E finalmente, quero ser bem breve com você nessa fala, finalmente, submeta os seus pensamentos e os seus sentimentos a Jesus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte, eu vou ler para você. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, preste atenção nisso, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pegue os seus pensamentos, pegue os seus sentimentos, bote uma algema neles e leva esses pensamentos, esses sentimentos ao senhorio de Cristo. É isso que ele está recomendando, a obediência de Cristo. Pergunte assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele sentiria? O que ele pensaria? O que ele faria? Isso vai mudar o rumo da sua história. É pegar esse pensamento e levá-lo cativo à obediência de Cristo. Eu quero obedecer a Cristo. Eu quero honrar a Cristo. Eu quero fazer o que Cristo faria. Então você vai realinhar seus pensamentos. Então você vai realinhar os seus sentimentos. Então você vai andar como Cristo andou, sendo o imitador de Cristo. Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu ardente desejo é que Deus ajude você a lidar com seus sentimentos. Por quê? Eu vou lhe explicar. Lawrence Crabb Jr. foi um grande psicólogo, é um grande psicólogo cristão. Escreveu vários livros importantes. E ele diz que os nossos problemas, eles vazam pelos poros dos sentimentos. Ou você está alegre ou você está triste. Ou você está feliz ou você está infeliz.
ou você está com raiva, ou você está de bem com a vida. São sentimentos. Mas você não lida com o paciente pelos sintomas, você lida com o paciente pelas causas. Um médico não trata de um paciente pelos sintomas. Por exemplo, ele está sentindo febre, por exemplo, está com febre. Aí vai lá dar um antitérmico para ele. A febre foi embora, está resolvido o assunto, o antitérmico resolveu. Mas ele tomou um antitérmico e a febre continua. Não vai continuar dando antitérmico, vai ter que dar uma olhadinha, talvez tem lá uma infecção, precisa de um antibiótico. Aí ele tomou um antibiótico, mas não resolveu. Bom, de repente o problema é mais grave ainda, vai precisar de uma cirurgia. Então o médico lida com o paciente não pelo sintoma, ele procura a causa do problema. Então a pergunta é, por que você sente o que você sente? Resposta, é porque você faz o que você faz. Se você faz uma coisa certa, você vai se sentir bem. Se você faz uma coisa errada, você vai se sentir mal. Existe um tribunal moral dentro de você. É o seu comportamento que determina o seu sentimento. Mas aí vem outra pergunta. O que é que determina o seu comportamento? Por que é que você faz o que você faz? É porque você pensa o que você pensa. Você faz aquilo que é o seu conjunto de valores. Uma pessoa que tem um conjunto de valores positivos, bons, ele vai fazer o bem, vai tratar as pessoas bem, ele vai ser honesto nos seus negócios, ele vai trabalhar com dignidade, ele não vai roubar ninguém, ele não vai fazer falcatrua, não vai ter corrupção na vida dele, ele não vai agir de maneira reprovável. Agora, se ele não tem valores, se os valores estão distorcidos, ele vai mentir, ele vai roubar, vai matar, vai adulterar, vai assassinar, vai fazer, vai acontecer, e ninguém vai sentir culpa. Por quê? Porque ele é regido pelos seus pensamentos. Então, o pensamento determina o comportamento, e o comportamento determina o sentimento. É por isso que a única maneira de você lidar com seus sentimentos é reprogramar sua vida para você pensar, ter valores absolutos que emanam da palavra de Deus. Quando você anda por esse padrão de Deus absoluto, que é a sua palavra, nossa única regra de fé e prática, o seu comportamento muda. E quando o seu comportamento muda, também os seus sentimentos mudam. Aí a sua vida vai ser edificada, não do telhado para a base, mas da base para o telhado. Lide com seus sentimentos, regido pela palavra de Deus, governando a sua cabeça, seus pensamentos, seus princípios, seus valores, suas balizas, seus marcos. Isso muda seu comportamento, e mudando o seu comportamento, você muda também os seus sentimentos. Se esta palavra tão singela foi útil a você, eu lhe peço duas coisas. Primeiro, você podia compartilhar essa mensagem com alguém que você conhece, que você ama, que talvez precise dessa mensagem também. Segundo, inscreva-se no canal se ainda não o fez, nesse canal. Nos ajude a levar essa mensagem para tantas outras pessoas. Nossa gratidão a você e que Deus continue abençoando profundamente a sua vida.